Outra coisa que a gente vai falar bastante aqui vai ser sobre isso aqui, as chamadas forças conservativas, tá? E a gente vai ver que quando as forças com as quais a gente está trabalhando são conservativas, então a gente pode associar uma energia potencial a esse sistema que tem forças conservativas. E depois vai ficar mais claro também, mais para frente, por que que a gente chama essas forças de conservativas, qual o motivo desse nome, dessa nomenclatura. Então, como eu falei para vocês que, bom, a gente vai ver energia potencial do tipo gravitacional e elástica, então também a gente vai ver as forças conservativas, que são gravitacional e elástica. Na verdade, a gente já falou sobre elas em outros momentos, né? Então, vamos começar fazendo um exemplo bem simples aqui de uma coisa que acontece, que a gente meio que já viu, mas vamos deixar isso aqui mais claro. Então, digamos a gente tem aqui algum eixo y, que serve como a nossa referência, orientado para cima. Tem aqui o chão, e a gente tem alguma massa, algum objeto, uma partícula, pode ser de massa m aqui, não nos importa a massa, tá? E tem uma força gravitacional mg, orientada para baixo sempre. Vamos dizer que essa partícula tem alguma velocidade v0 orientada para cima. Então, ela está subindo, né, se afastando do solo. Vamos ver o que acontece com essa partícula. A gente sabe, ela vai subir, né, e vai perdendo velocidade, porque tem uma força resultante aqui, a força gravitacional que acelera ela para baixo, até o momento que ela vai chegar em alguma velocidade igual a zero, né, a ponto de altura máxima, velocidade igual a zero. E o que a gente pode ver é que aqui a gente tinha uma energia cinética igual a mv0 ao quadrado sobre 2, e aqui a gente tem uma energia cinética nula. Ou seja, a variação de energia cinética, nesse caso, foi negativa, menor que zero. E se a gente lembrar que existe aquela relação entre variação de energia cinética e trabalho, que a gente pode concluir aqui, é que o trabalho, que no caso é realizado pela força gravitacional, então vamos botar assim, trabalho gravitacional, é também negativo, menor que zero. E isso é o que acontece quando essa coisa está subindo. Então, na subida, né, quando ela está indo para cima, isso é o que acontece. Agora vamos imaginar que a gente inverteu essa situação. Tá? Ou seja, agora a gente tem essa coisa que está aqui em cima, com velocidade nula, portanto, energia cinética nula. A força gravitacional continua ali, ela não deixa de existir, né? E a gente vai deixar essa coisa descer. Então, ela vai descer e vai vir aqui para algum lugar mais abaixo, perto do solo, não precisa ser no chão exatamente. Digamos que aqui ela vai ter alguma velocidade final, então, ou seja, ela aumentou a velocidade em módulo, pelo menos, a velocidade é maior do que era antes, né? Vf é maior do que V, que era zero. Portanto, a energia cinética dela agora é mvf ao quadrado sobre 2, que é maior do que o que existia antes. Ou seja, o que aconteceu agora foi uma variação positiva da energia cinética. E, portanto, um trabalho gravitacional positivo também. Vejam, isso vale para a descida. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que a energia que é perdida, a energia cinética que foi perdida quando a gente estava subindo, causada por um trabalho negativo, essa variação, ela é recuperada quando a gente está descendo, associada a um trabalho positivo agora. Então vejam que a energia que é retirada na subida, ela é devolvida na descida. Uma coisa muito parecida
vai acontecer quando a gente estiver falando de força elástica, que também é conservativa, e energia elástica. Então, esse exemplo aqui, eu já falei no último encontro online, né? De que, bom, a gente tem aqui um bloco que tem alguma energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Aqui tem uma mola de constante elástica K. E aqui, como não existe atrito, né, nesse instante não existe força nenhuma, força resultante nenhuma, pelo menos atuando aqui, nem na mola, nem no bloco. Mas o bloco vai, em algum momento, encontrar a mola e ele vai comprimir essa mola. E lembrem que uma mola comprimida faz, ela exerce força, uma força elástica que quer descomprimir ela. Só que esse bloco vai continuar andando aqui até chegar a algum limite, né, onde ele vai parar e vai ter velocidade nula. Então vejam o que aconteceu aqui nesse intervalo. A gente teve uma variação negativa, de novo, de energia cinética. Né? Então a variação de energia cinética desse bloco foi negativa, ou seja, o trabalho elástico realizado pela mola sobre o bloco foi negativo também. Mas aí lembrem o que eu falei quando a gente viu esse exemplo no último encontro online, né? Como não existe atrito aqui e a força elástica continua aqui, ela não desapareceu, né? Esse bloco não pode ficar parado aqui, então ele vai ser acelerado e ele vai sair daqui com a mesma velocidade, pelo menos em módulo, né, v, portanto com a mesma energia cinética que ele tinha antes. Ou seja, agora a gente vai ter uma variação da energia cinética positiva e um trabalho elástico positivo. E vejam que isso é a mesma ideia, né, basicamente a mesma coisa que aconteceu no caso gravitacional, né? A energia que foi retirada, foi perdida antes, ela foi entregue depois, foi devolvida. Ou seja, se a gente for pensar nisso de uma maneira, né, que está aqui, né, energia removida, ela é devolvida depois. Então, se a gente for pensar nisso, olhando da perspectiva de conservação de energia, né, se a gente aceita que existe essa coisa, que é conservação de energia, então a gente pode entender isso da seguinte maneira, né? Existe uma variação de energia cinética associada a um trabalho, e essa energia que é perdida na forma de energia cinética, ela deve estar sendo ganha na forma de outra energia, outro tipo de energia, né? Então, essa energia que é perdida aqui, ela deve ser ganha aqui, ela está sendo acumulada para ser devolvida depois de novo. E que energia vai ser essa? Vai ser a energia potencial, tá? Então, o que a gente pode ver é o que a gente está perdendo aqui de energia cinética, na verdade, a gente está ganhando de energia potencial, e depois vai acontecer o contrário. Quando a gente perde a energia potencial, a gente libera ela, a gente ganha energia cinética. Então, aqui já dá para ver também um pouco de por que o termo potencial, né? Porque ela nos dá potencial, a possibilidade de trabalho, possibilidade de movimento. Então, outra coisa que a gente vai ver bastante aqui vai ser essas chamadas forças dissipativas. E, bom, vamos ver qual é a diferença que existe entre o que a gente acabou de ver e as chamadas forças dissipativas. Então, vamos imaginar o seguinte: a gente tem aqui, quando a gente está falando de força dissipativa, a gente está falando basicamente de atrito, né? Então, imaginar o seguinte: a gente tem aqui um bloco de massa m qualquer, não nos importa a massa, e ele tem alguma velocidade v0. E vamos supor que existe atrito entre essa superfície aqui, entre o bloco e o solo aqui. Ou seja, se esse bloco está se deslocando com alguma velocidade v0, a gente sabe que vai acontecer, vai ter alguma força de atrito, né? Força de atrito cinético, atuando sobre o bloco. E como esse bloco está se deslocando, né, ele vem, se desloca aqui, ele vai percorrer alguma distância,
e em outro momento futuro, ele vai estar com alguma velocidade diferente, que vai ser menor, né? Por exemplo, se a gente deixar isso indefinidamente, em algum momento ele vai atingir uma velocidade nula, inclusive ele vai entrar em repouso, né? Mas não precisaria nem ser nula, bastaria ser menor. A gente sabe que V aqui vai ser menor do que V0. Então, o que aconteceu aqui? A gente teve uma variação da energia cinética que foi negativa, né? Foi menor que zero. E, portanto, a gente sabe que existe algum trabalho que está retirando energia desse sistema, um trabalho negativo. Agora vamos inverter essa configuração e ver o que acontece. A gente pega o mesmo bloco, põe ele aqui, digamos que seja daqui, né? E ele está com alguma velocidade v para cá. E o atrito continua existindo entre as superfícies, né? Então aqui tem atrito. Agora, como esse bloco está se deslocando para lá, o que a gente sabe sobre a força de atrito? Que ela está orientada para cá, força de atrito cinético. Se a gente deixar esse bloco se deslocar, o que vai acontecer com ele é que ele vai andar para frente e ele vai diminuir mais ainda a velocidade dele, né? Ele vai ter alguma velocidade final, digamos aqui, que é menor ainda que v. Portanto, novamente, nesse caso, a variação de energia cinética foi negativa e o trabalho foi negativo de novo. Então, vejam que, nesse caso aqui, quando a gente tem as chamadas forças dissipativas, no caso de atrito, a energia cinética que foi retirada desse bloco, ela não retorna, né? Então, a energia não retorna, ela é dissipada. Notem que eu coloquei dissipada aqui entre aspas, para que vocês entendam que ela não é simplesmente perdida, porque lembrem, nosso tema de hoje é conservação de energia. Então, a gente sabe que essa energia que foi, entre aspas, perdida, foi retirada, ela tem que ir para outro lugar. Que lugar vai ser esse? Vai ser, na verdade, a chamada energia térmica, tá? Então, energia térmica. Isso vocês sabem muito bem, porque se vocês pegarem a mão de vocês, por exemplo, em uma mesa, e começarem a esfregar a mão de vocês na mesa, vocês vão notar que a mão e a mesa, as duas vão esquentar, as duas vão aquecer. Então, isso é energia térmica, né? Na verdade, a gente vai ver dentro de, de uma ideia mais ampla de conservação de energia, que é onde a gente vai chegar hoje ao final do nosso encontro, a gente vai ver como incluir também essa energia térmica na conservação, né? Porque a gente sabe que essa energia ela não foi perdida no sentido de que ela não desapareceu, ela passa para uma forma que não é mais útil ao movimento agora para a gente, né? Então a diferença é quando a gente tem uma coisa que é conservativa para uma coisa que não é, que é dissipativa, é que quando essa coisa é conservativa a gente pode voltar atrás e aí a gente retoma o que a gente tinha. Então a gente, digamos, perdeu energia da forma cinética para potencial, a gente depois pode retomar da potencial para cinética, e isso é útil em termos de movimento e trabalho. Quando a gente tem uma coisa que é dissipativa, a gente muda de uma coisa que é útil para uma coisa que não é mais útil, que a gente não pode retomar, tá? Então a gente não consegue uh, fazer essa energia térmica virar trabalho útil e movimento útil para a gente, da mesma forma que a gente faz com a potencial. E aí, quando a gente tem forças dissipativas, essas forças dissipativas, elas não têm um potencial associado a elas, não existe energia potencial associada a elas. Tá? Então, só as forças conservativas que têm energia potencial associada. Então, aqui, colocando de volta o que a gente já viu no último encontro, né, que é o teorema do trabalho energia cinética, que lembrem que relacionava variações de energia cinética, né, portanto, a final menos a inicial, com o trabalho executado. E aí, lembrem, né, essa variação de energia ela pode ser positiva, negativa ou nula, né? Então, o trabalho pode ser positivo, negativo ou nulo, né? Se o trabalho é
positivo, ele aumenta a energia, a gente diz que o trabalho foi realizado sobre o sistema e que aumenta a energia cinética do sistema. Se o trabalho foi negativo, foi retirada a energia do sistema, né, foi passado para outro sistema normalmente, e esse trabalho é negativo, ele diminui a energia cinética. Uma coisa muito similar, a gente vai ver agora para energia potencial, tá? Só que a energia potencial, lembrem, ela só está definida quando a gente fala de trabalho que é conservativo, de forças que são conservativas. Por isso que eu botei esse cons aqui, que significa conservativo, tá? Então, a maneira que a gente define essa relação entre trabalho e energia potencial, que a gente vai conseguir calcular a energia potencial, é o seguinte: a variação de energia potencial corresponde a menos o trabalho, tá? Por que menos o trabalho? Porque lembrem, né? Então, por exemplo, quando a gente tinha, voltando aqui ao caso, potencial gravitacional, tá? A gente tinha mg, aqui a força gravitacional, a gente tinha alguma velocidade v0, essa coisa subia e vinha até uma velocidade zero. Então a gente sabe que a variação de energia cinética foi negativa, portanto o trabalho gravitacional foi negativo. Agora o que a gente falou, né, que o que a gente tem é um aumento da energia potencial quando isso aqui ocorre, né, porque o que a gente está fazendo é transferindo energia da cinética para potencial, né? Então, a maneira de definir essa coisa é variação de energia potencial é menos o trabalho, porque aí a gente vai ter o oposto aqui, né? Isso vai ficar bem claro logo em seguida. Uma coisa que é importante para a gente é o seguinte: o que importa são as variações da energia potencial. Não o valor em si da energia, mas sim a diferença que existe para outro ponto que a gente calcula essa energia. E isso nos dá liberdade para fazer a escolha do referencial. O que é o referencial para a gente? Normalmente é o que a gente considera zero de energia. Então, só para dar um exemplo, que a gente ainda não chegou, mas vai ver ali, logo em seguida, é que se a gente diz que isso aqui é o meu U igual a zero, então digamos que eu fiz algum cálculo, eu quero dizer, isso aqui é meu U igual a zero. E eu tenho outro ponto aqui, que quando eu faço isso, esse aqui é o U igual a 100 joules, né? Porque lembrem, energia, sistema internacional medido em joules. Se eu pegar os mesmos dois pontos, tá? Então eu peguei aqui o mesmo ponto e aqui o mesmo ponto, só que agora eu disse que esse ponto aqui, U é 100 joules. Então agora esse outro ponto aqui vai ser U igual a 200 joules. E a diferença entre os dois continua igual, né? Notem que a diferença entre o que é laranja é 100 e a diferença entre o que é preto é 100, ou seja, eu posso escolher à vontade qual que é o meu valor de referência, porque o que vai importar mesmo são as variações que estão associadas ao trabalho. E também existe independência do caminho, né? O que significa isso? Que se a gente pega dois pontos quaisquer, tá? Então digamos que aqui eu tenho um ponto que seja U igual a 200 joule, e aqui eu tenho outro ponto que é U igual a menos 100 joule, eu posso fazer isso sem problema nenhum. A variação que existe entre esses dois pontos não importa se eu vim daqui para cá assim, ou se eu vim daqui para cá assim, ou se eu vim assim, tá? Só importa o ponto inicial e o ponto final, e esses pontos são os mesmos. E isso é de grande praticidade quando a gente está resolvendo problemas utilizando energia, tá? Então, existe independência do caminho, só o que importa são os pontos inicial e final, livre para fazer a escolha de referencial que a gente quiser. Qual é a escolha que a gente faz? Normalmente é que for mais simples possível, né? E normalmente o mais simples possível é dizer que alguma coisa é zero, porque aí essa coisa desaparece das nossas equações, né?